do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura, apresentam Que História é Esta? A Noite de Contos faz parte do projeto de incentivo à leitura nas bibliotecas públicas, Contadores de Histórias, Essa Gente das Maravilhas, e foi selecionado pelo edital do PROAC. Foi proposto pelo Movimento Procultura, em parceria com o grupo Pilim Pim Pim Contadores de Histórias, com apoio da Prefeitura Municipal de Garça, Secretaria Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal de Garça. Tenham um bom espetáculo. Era uma vez uma princesa linda, simpática, prendada, com uma voz de fada, que vivia em um castelo encantador, em um reino onde todos eram felizes. Vai, blá, 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 blá. Para com isso de princesa linda, simpática, prendada. Vira o disco, narrador. Eu quero saber de outros personagens, daqueles que a maioria das pessoas nem prestam atenção, aqueles que participam só de um pedacinho das histórias, mas que sem eles nada daria certo. Eu quero histórias diferentes. Dona Sapa, está me interrompendo. As pessoas não querem saber desses personagens. E com todo respeito, você não sabe contar histórias. Eu não sei mesmo. Mas conheço quem sabe. E sabe contar tudo de um jeito diferente. E por acaso você conheceu de onde, se você mora na Lagoa? Então, resolvi mudar essa semana aqui para a Biblioteca de Garça, que, aliás, acabou de reabrir e está novinha em folha e cheia de livros com histórias novas para conhecer. Conheci essas pessoas contadoras de histórias lá. E antes de eu chamá-las, eu vou deixar tudo isso daqui mais divertido. Prestem muita atenção na história que elas vão contar e no final vamos adivinhar de que história essa personagem pertence. Tem certeza, Dona Sapa? Que história é essa? É isso mesmo que nós vamos perguntar. Que história é essa? Vamos começar com a história de um amigo meu, um conhecido lá da Lagoa. Tudo bem, quero só ver. Senhor narrador, você só vai repetir o título para a introdução. Repete aí. Era uma vez o lagarto. Era uma vez o lagarto. Tá, e aí? E aí? Que pirlim pim pim! Conte uma história para mim! Era uma vez, há muitos e muitos anos, um lagarto que morava na beira de uma lagoa, junto com outros animais, como sapos, rãs, pererecas, cobras, outros lagartos, cigarras, mosquitos, pernilongos, baratas, ratos e outros animais que ninguém quer ver. E quando vê, fala, nojento. E o nosso lagarto era muito diferente. Ele era muito engraçado. Vocês imaginam que o lagarto da nossa história não gostava de ser lagarto. Ele gostaria mesmo de ser gente, para usar roupas de gente, sapatos, chapéus. Mas ele continuava sendo lagarto. Ele até pensava, lembrava daquela história da princesa que deu um beijo no sapo e o sapo se transformou num príncipe. Mas ele não era um príncipe encantado, então ele iria continuar sendo lagarto. E certa noite de muito calor, aquela bicharada da lagoa estava fazendo a maior festa. Mosquitos que zumbiam, sapos coachando, aquela gritaria toda. E o nosso lagarto não quis ficar ali. Ele falou, muito barulho, vou dar uma volta. E saiu.
Ele saiu e chegou até uma casa e viu que daquela casa estavam saindo 3 mulheres com roupas longas, enfeitadas, cheias de joias. Não eram princesas, não, porque princesas não fazem o que elas estavam fazendo, rindo alto, gargalhando, gritando e apontando em direção à casa, mas rindo muito. E tinham caras de malvadas. Não eram princesas, não. Elas subiram numa carruagem e foram embora. O lagarto ficou ali, observando o lugar, quando viu que daquela casa saiu uma moça muito bonita, mas não parecia princesa, não. Ela estava com a roupa toda estragada, toda estraçalhada, e o nosso lagarto viu que ela estava chorando muito. Chorava tanto a coitadinha, sentou-se num banco e ali ficou. Até que chegou uma mulher bonita, com uma roupa que parecia feita de estrelas, muito linda, e tinha uma varinha na mão. Ela chegou perto da moça, conversou um pouco, a moça saiu e trouxe uma abóbora na mão. E aquela mulher tocou aquela abóbora com a varinha, e a abóbora se transformou numa carruagem, muito linda, mas não tinha cavalos. Então, aquela mulher, com a sua varinha mágica, tocou em 4 ratinhos que ali estavam, e os 4 ratinhos se transformaram em cavalos, puxando aquela carruagem. E a moça, de repente, ficou com uma roupa toda dourada, muito bonita, sapatinhos de cristal. E o lagarto olhava aquilo ali todo encantado. Mas faltava alguma coisa. A fada, com a sua varinha mágica, tocou no lagarto e mais outros 4 lagartos que lá estavam e os transformou em lacaios, ou seja, empregados, vestidos com uniformes muito bonitos, que iam servir de criados para aquela moça. O nosso lagarto estava tão contente por agora ser gente, que pulava, cantava, mas a fada chegou para ele e o fez subir na carruagem para conduzir aqueles cavalos com a carruagem e a moça até o palácio do rei. Então, o lagarto, todo importante agora, era um lacaio, conduziu aquela moça até o palácio do rei. Ela desceu, subiu as escadarias do palácio, mas os lacaios e os outros empregados ficavam num outro lugar, num outro salão, fazendo uma festa separada. E ali, eles ficaram festejando. E o nosso lagarto, que agora era um lacaio, ele era gente, festejou muito. Tinha muita comida, bebida, todos cantavam, dançavam. E o lacaio conseguiu até uma namorada, uma criada de alguém que estava por lá. Estava no melhor da festa, quando a moça da carruagem veio desesperadamente, correndo muito. Ela estava só com um sapatinho agora no pé. O outro sapato deve ter ficado no meio do caminho. E ordenando que partisse imediatamente antes que acabasse de bater a meia-noite. Então, aquela carruagem e o lagarto lacaio, mas partiram a toda velocidade. Quando chegaram à casa da moça, tudo voltou a ser o que era. A carruagem virou abóbora. Os cavalos viraram ratos. A moça ficou com as roupas estraçalhadas, mas com um sapatinho de cristal no pé. E os lacaios viraram lagartos. O nosso lagarto
ficou bravo. Chorou, esperneou. Ele queria tanto ser gente, foi tão bom enquanto ele era gente, e agora ele era lagarto outra vez. Bom, ele voltou para a beira da lagoa e passou a viver ali muito tempo, lembrando daquele tempo que ele foi àquela festa, mas agora pensando em ser outra coisa. Ele iria crescer, crescer, crescer e se transformar num dragão. Ah, iria. Isso ele ficou pensando seriamente. Mas o tempo foi se passando, se passando, se passando, e o lagarto continuava lagarto. Ele já estava velhinho, muito triste, acabadinho, quando um belo dia, aquela mesma mulher com a roupa feita de estrelas apareceu. Encostou nele aquela varinha mágica e o nosso lagarto se transformou num grande dragão dourado, soltando fogo pelo nariz. Ele abriu as suas asas e saiu voando, 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 voando pelo mundo afora. E aí, seu narrador? Gostou? Descobriu de que história faz parte? Interessante. Que história é esta? Isso, fácil de adivinhar. Todo mundo pode ajudar. Branca de Neve ou Cinderela? Ai, vocês são muito espertos. O lagarto queria virar dragão, não é? Então, continuando, vamos para a próxima história. O dragão. Era uma vez o dragão. Pirlim pim pim, conte uma história para mim. Era uma vez um dragão. Um dragão que morava na lua e tinha um monte de companheiros. Eles eram muito felizes. Eles adoravam passar o dia brincando os brinquedos que vocês também gostam. Pega-pega, pé na lata, basquete, vôlei, futebol. Eles adoravam tudo isso. E quando eles não estavam brincando com isso daí, eles se reuniam numa cratera da lua, todo mundo, porque o divertimento maior deles era assar salsicha. Ah, eles adoravam assar salsichas. Nham, 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 nham. Umas salsichas enormes, eles... E só que, como que eles assavam? Ah, era muito fácil, colocava e... com aquele fogo que saía pelas narinas. De vez em quando. Eles torravam a salsicha. Mas até aquilo era divertido, eles comiam carvãozinho mesmo. E era um divertimento. Na hora de dormir, era praxe. Toda noite, um dos dragões mais velhos contava uma história que ocorria lá naquela bola verde azulada que lá da lua eles viam, que eles conheciam como a Terra. Um dia o nosso dragão, ele estava lá, e ele estava indo para a cerimônia de comer salsicha, mas ele deu uma olhadinha no espaço. Ele falou, nossa, que estranho, que coisa estranha está voando de lá para cá. O que é isso? Vinha vindo, ele falou, nossa, parece um personagem de história em quadrinhos, ou de histórias. Nossa, que será? Parece ser uma bruxa. É uma bruxa. E não deu tempo porque a bruxa aterrissou pertinho dele e ele tentou fugir, não conseguiu. Ela parou na frente dele e disse, calma lá, eu sou uma bruxa. Sou uma bruxa e tenho um trato para fazer para você. Você quer ganhar um monte de salsicha? Sim, aceito.
Ela falou, ótimo, me segue. Ela então pegou a vassoura, estava num canto, montou na vassoura e veio para o espaço. E o nosso amigo dragão abriu as asas e veio atrás dela. Porque, afinal de contas, os dragões têm asas e voam. Chegaram na Terra. Aí na Terra, ele ficou oriçado, ele ficou maravilhado, porque o que ele estava vendo era um castelo alto, mais alto, grande, cheio de janelas, com as muralhas totalmente tomadas por umas plantas cheias de espinho que funcionava assim como se fosse uma capa em volta daquele castelo. Ele falou, nossa, tentou saber mais novidades, mas a bruxa já falou para ele, pode vir aqui. Você vai ficar aqui na frente do portão desse castelo. E o nosso trato é o seguinte, você vai ter que esperar quietinho aí, e o dia que aparecer um príncipe encantado aqui, você vai dar um jeito dele não entrar nesse castelo. Estamos entendidos? Ele falou, mas ele não pode entrar. Você pode dar uma baforada de labareda nele, torrar, pular em cima da barriga dele, fazer o que você quiser, mas você não deixa o príncipe encantado entrar aqui. Tá bom. Montou na vassoura dela e foi embora. E o dragão ficou lá na frente, quietinho, com uma vontade de dar uma olhadinha, mas não. Ela falou quietinho. Ele ficou ali. Passou um dia, 2 meses, anos. E um dia ele começou a se coçar e falou assim, puxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Esse príncipe não me aparece. A dona bruxa também não me aparece para me dar salsicha. Sabe, eu acho melhor eu voltar para a lua, porque lá eu tenho salsicha de graça. E esse príncipe acho que não vai aparecer mesmo. Eu vou voltar para minha casa. Se acertou, se arrumou, deu uma sacudida para acertar as asas, e na hora que ele vai fazer o movimento para sair voando, ele fala, ué, o que é aquilo que vem vindo lá no começo do caminho, correndo? Nossa, é um cavalo. Mas o que é aquilo que está montado em cima do cavalo? Ah, é o príncipe encantado. Ele está vindo em cima do cavalo com a espada, cortando aquele mato, aqueles espinhos. Chega perto dele e fala assim, seu dragão, por favor, eu sou o príncipe encantado. Sou o príncipe encantado, sai da frente, porque aí dentro desse castelo tem uma princesa, ela está encantada, e eu preciso dar um jeito de quebrar o encanto. O dragão fala assim para ele, ô seu príncipe, muito prazer, mas olha, já vi que o senhor é boa gente, mas sabe, seu príncipe, eu tenho um trato com a bruxa. E eu falei que eu não deixava o senhor entrar, mas eu gostei do senhor. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fingir, tá? Eu vou fingir que vou jogar fogo no senhor, o senhor também vai revidar. Nós vamos lutar um pouquinho e vamos deixar tudo estruturado. E no final das contas, o senhor me dá cata a espada e me mata. E foi exatamente o que o príncipe fez. O dragão caiu, morreu, se fingiu de morto ali naquele portão quietinho, ficou lá quietinho. E o príncipe entrou correndo no castelo. E ali, quietinho, ele olhou com o rabo do olho, deu uma levantadinha assim na cabeça. Falou, nossa, a bruxa, ai, ela vem vindo. E ao mesmo tempo ele deu uma olhadinha e falou, gente, levantou mais um pouquinho a cabeça,
como quem não quer nada, e ele viu por uma das janelas o príncipe dar um beijo naquela moça. E a moça acordou. Ela e todo mundo que estava morando no castelo. Os dois, a moça e o príncipe, pegaram nas mãos um do outro, saíram correndo do castelo, montaram no cavalo e foram embora. A bruxa também chegou, olhou bem para o dragão, xingou muitos nomes feios para o dragão, chutou o dragão, montou na vassoura e também foi embora. Na hora que o dragão percebeu que ele praticamente estava sozinho, ele levantou e falou: puxa, agora vou voltar para minha casa. Mas antes, eu estou curioso, eu quero saber como é que é tudo isso por aqui. Então ele viu que além daquele castelo, da montanha que estava atrás do castelo, existiam outros castelos, outras montanhas, florestas. E ele foi, depois de tudo isso, depois de ter visto tudo isso, ele voltou para a lua, onde ele está até hoje, continuando brincando com os amigos, assando e torrando salsichas. E à noite, ele conta as histórias lá que aconteceram naquela bola azul esverdeada, que ele conhece também como terra. Dona Sapa? Sim? Vamos adivinhar agora? Sim ou não? Que história é esta? Sim, vamos adivinhar. Quem acha que é da história do patinho feio? Sim ou não? E da história da Chapeuzinho Vermelho? Sim ou não? E da história da Bela Adormecida? Muito bem! Vamos continuar. O Castelo do Dragão ficava perto do castelo de um rei. E perto desse castelo morava um menino. Repete aí, narrador. Era uma vez um menino. Era uma vez um menino. Pirlim, pim, pim, conte uma história para mim. E este menino, ele era muito feliz nesse reino. Só que ele tinha um desejo muito grande, que era contar uma mentira. Mas ele tinha muito medo. Porque a mãe dele falava que era muito feio contar mentiras. E o pai dele dizia que quem contava mentiras ficava de castigo. E a avó dizia que quem contava mentiras tinha a boca lavada com sabão. Ele se divertiu muito no almoço, porque ele viu o pai dele falando para a mãe que estava uma delícia o frango que ela fez. E depois, quando ela virou, ele colocou tudo de volta na tigela. Ele mentiu, porque ele não queria deixar a mãe chateada. Depois ele viu a mãe dele falando para a vizinha que o filho dela era o mais lindo que ela já tinha visto. Mas depois ela disse para a sogra que o filho tinha a mesma cara de joelho de todo bebê recém-nascido. Ela mentiu só para não deixar a vizinha chateada. E a avó disse que nem estava com sono, mas ele muito que viu ela bocejando e piscando os olhos. Mas ela foi lavar o rosto porque ela não queria ficar dormindo enquanto ia ver o desfile daquele ano. Então era uma tarde muito importante, pois ia haver o desfile de fantasias. E o rei sempre ganhava esse desfile, com a melhor roupa de todas. Estava tão cheia a rua que o menino teve que pegar suas pernas de pau. E ele foi com sua amiga, então, para ver o desfile. Todos ansiosos, falando que ia ser maravilhoso aquele ano, porque veio gente, os estilistas de fora,
fazer a roupa do rei. E que só as pessoas inteligentes que saberiam dar valor naquela roupa. Então ele foi para o desfile e já começou o desfile. E olha lá, o rei tá vindo. Mas que esquisito. Aquela roupa tá meio estranha, tá meio cor de pele. O menino achou que ele estava meio louco. E o rei veio vindo e ele esfregou os olhos, não é possível. Aí o rei chegou mais perto e ele viu que, na verdade, não era possível. Mas o rei estava usando apenas a coroa e o cetro. O rei estava nu, pelado, com tudo balangando. Mas como assim? Ele viu que estava todo mundo mentindo. Ele não sabia dizer se era uma mentirinha, uma mentira ou uma mentirona. Mas ele percebeu que era uma mentirona. Porque onde já se viu roupa que só inteligente pode ver? Que coisa tonta, que povo besta. Ele ficou com tanta raiva que ele pegou um ar e gritou: "O rei está nu! O rei está nu!" Nisso, todo mundo ficou quieto e decidiram falar a verdade também. E gritaram todos: "O rei está nu! O rei está nu!" Nisso, o rei ficou tão branco, mas com tanta vergonha, que ele saiu correndo, pegou a taça e saiu em disparada. E nunca mais apareceu naquele reino de tanta vergonha que ele ficou. Ele pegou a taça para tapar as suas partes e saiu correndo. Depois disso, todos ficaram rindo e gargalhando daquele rei. E aí o menino viu que não vale a pena mentir. Dona Sapa? Sim? Vamos às alternativas? Que história é esta? Alternativa A: Rapunzel. Alternativa B: a roupa nova do rei. E a alternativa C: Pedro e o lobo. Aham, vocês erraram. É a história da Rapunzel. Mentira! Eles acertaram. É a roupa nova do rei. Era só uma brincadeirinha. Foi só para enganar vocês. Porque lembrei de uma nova história. Vamos lá. Qual? Repete aí, seu narrador. A baleia. Era uma vez a baleia. Quem já sabe? Vamos lá? Pirlim, pim, pim, conte uma história para mim. Era uma vez uma enorme baleia. Eu acho que a maior que os mares já viram. Essa baleia nasceu, cresceu, viveu e morreu no mar. Ela tinha uma vida normal. Nadou muito, nadou bastante, comeu muitos peixes, namorou, teve baleiazinhas, deu de mamar e nadou, e nadou, e nadou. Mas na vida de todo mundo que tem vida normal, de vez em quando acontecem umas coisas especiais, não acontecem? Na vida da baleia também. Certo dia, essa baleia nadava em alto mar, um nado gostoso, num dia de muito calor, e ela avistou um barco. E nesse barco tinha um velho com cara de maluco, berrando, como se ele tivesse chamando alguém. E a baleia se aproximou. Achou que aquele velho com cara de maluco pudesse ser um caçador de baleias e pensou:
Antes que esse caçador me casse, vou dar um jeito nele. Abriu uma boca enorme, engoliu muita água, comeu muitos peixes, engoliu o barco e o velho com cara de maluco. Passaram alguns dias e a baleia achou que estivesse ficando louca, porque ela ouviu uma voz. E ela percebeu que o velho com cara de maluco que ela tinha engolido estava vivo dentro dela. E ela pensou, não é possível, acho que não. Eu lembrei de uma história. Uma vez uma amiga minha engoliu uma lancha e a lancha estava com o rádio ligado. Eu acho que eu também engoli um rádio. Não, não pode ser. Porque o barquinho que eu engoli era tão pobrezinho, não tinha nem motor. Como é que vai ter um rádio ligado dentro de mim? Mas ela ouvia essa voz e era como se a barriga dela cantasse. E ela, querendo ouvir melhor, até parou de nadar. Deixa eu ver. Ah, o velho está vivo. E ele está cantando. Quando ela ficou em silêncio ouvindo a cantiga do velho, ela começou a chorar. O velho cantava e a baleia chorava, porque a música era muito triste. E a voz do velhinho também era muito triste. Era como se ele cantasse a saudade, sabe? O velho cantava e a baleia chorava por muitos e muitos dias. Até que um dia, ela viu um outro barquinho se aproximando. Um barquinho bem pequenino, que tinha um menino. Ela se aproximou e não era um menino, era um boneco de madeira. E o boneco também tinha cara de maluco e berrava como se estivesse chamando alguém. Ela se aproximou mais e viu que ele não tinha cara de caçador de baleia, não. Mas ela teve uma ideia genial. Ela abriu aquela enorme boca, engoliu muita água, engoliu muitos peixes, o barquinho e o boneco de madeira. E pensou, agora ele faz companhia para o velho. E não é que a baleia achou que estivesse ficando louca? Porque ela ouviu os dois conversando. O velho chamou de meu filhinho, e o boneco, papai. Ela disse, eu não entendo muito de humanos, não. Mas será que o humano nasce de madeira e depois cresce e vira de carne e osso? Não entendi. Mas agora eles estão cochichando. E ela não entendia o que eles falavam. E ela ficou nervosa. E eles continuaram cochichando. De repente, vocês não acreditam, eles começaram a fazer cócega dentro dela, como uma pena, bem lentamente, fazendo cócegas, e ela começou a rir. Mas ela riu tanto, que deu um forte espirro. Atchim! Saiu tanta água, tanto peixe, um barco, um velho com cara de maluco, um barquinho, um boneco de madeira, que a baleia ficou aliviada de ter se libertado de tanta bugiganga que tinha dentro dela. Virou livremente, soltou um esguicho imenso, aquele chafariz maravilhoso, ganhou o mar afora e nadou, nadou, nadou e nadou. Esta é difícil de acertar. Que história é essa? Respondam com verdadeiro ou falso. Melhor, com verdade ou mentira. Galinha ruiva? Verdade ou mentira? Peter Pan? Pinóquio? Ai, vocês são muito rápidos, sabem de tudo.
Qual é o próximo Era Uma Vez? O tempo está passando voando. Isso mesmo, voando. Passarinho! Era uma vez o passarinho. E então, Perlim-Pim-Pim, conte uma história para mim. Eu vou contar para vocês a história daquele passarinho que passou pela barriga da baleia. Era uma vez um passarinho, mas um passarinho bem passarinho mesmo, porque ele era muito pequenininho. Um passarinho bem miudinho. Ele era tão pequenininho que perto dos irmãos dele, ele sumia. Os irmãos eram bem maiores. E acontecia até que quando a mamãe chegava no ninho com as minhoquinhas, com alimentos para os passarinhos, aquele passarinho pequenininho sempre ficava sem comer. Porque os irmãos eram maiores e pulavam na frente. E com isso, ele ficava sempre do mesmo tamanho. Não crescia e ficava magrinho. Ele era tão pequenininho que muitas vezes a mamãe ficava dias e dias sem ver o seu filhinho, porque ele ficava escondido no meio dos outros passarinhos. Um dia, o passarinho e seus irmãos estavam no ninho jogando futebol. O passarinho, pequenininho, estava no gol. Mas a um certo momento do jogo, o irmão dele deu um chute na bola com tanta força, que o passarinho se esticou na rede para pegar a bola, mas se esticou tanto que ele despencou do ninho e caiu lá embaixo no chão. E ele ficou lá deitado, assustado, se mexia para saber se não tinha quebrado nada e achava mesmo que a sua vida estava acabada. Mas de repente ele se lembrou: eu sou um passarinho e os passarinhos voam. A mamãe voa, eu também vou voar. E ele então começou a bater as asas, bateu as asas com muita força, mas não conseguia voar. Ele só ficou mais cansado do que estava. E ali, deitadinho no chão, pensava o que haveria de ser, o que ele haveria de fazer. Quando, de repente, o passarinho levantou a cabecinha e viu, um pouco afastado dali, vocês não sabem quem, um gato. E vocês sabem que o gato gosta muito de comer passarinhos. E ele, olhando medroso para o gato, viu que o gato também olhava para ele, lambendo os bigodes. E foi se aproximando, foi chegando perto, foi chegando mais perto, foi chegando pertíssimo. E o passarinho, morto de medo, viu que o gato se aprontava para dar um bote e deu. Só que na hora que o gato pulou, o passarinho descobriu que ele sabia dar pulinhos. E ele então saiu dali, dava uns passinhos e dava um pulinho, e o gato ia de um lado, ele ia do outro, e assim ele foi se desvencilhando do gato, até que ele chegou num ponto que havia numa árvore um buraquinho no tronco, e o passarinho então pulou para dentro daquela árvore pelo buraquinho, e ficou ali encolhidinho. O gato, percebendo que ele estava ali, foi chegando perto também. Mas o buraquinho da árvore
era tão pequenininho que só dava para passar mesmo um passarinho bem pequenininho. E o gato não conseguia enfiar a pata dele dentro daquele buraco. E aí, depois de muitas tentativas, o gato então pensou: hoje eu não quero mais comer passarinho. Eu agora quero mesmo é comer ratinhos. E saiu à procura dos ratinhos. O passarinho então saiu do buraco da árvore e começou a procurar por ali alguma coisa que ele pudesse comer. Enquanto ele procurava, de repente, ele começou a ouvir um barulho ali pela estrada. E ele então se escondeu com medo que fosse algum animal maior. Mas ele viu que vinham pela estrada um menino e uma menina. E ele então ficou esperando para ver o que acontecia e percebeu que o menino, conforme andava, ia pegando pedacinhos de pão e jogando pela estrada. Conforme ele andava com a menina, eles jogavam pedacinhos de pão. E o passarinho então falou: já sei, eu vou comer esse pãozinho. Esperou que o menino e a menina andassem um pouquinho e ele ia atrás, comendo as migalhinhas de pão que o menino e a menina deixavam para trás. Até que chegou num ponto que o pão que os meninos tinham acabou. E o menino então disse: olha, irmã, acabou-se o pão. E o menino virou-se para trás. Quando ele virou para trás, ele viu que todo o pãozinho que ele havia jogado tinha sumido. E ele disse então para a menina: como é que nós vamos voltar para casa agora? E ficaram assim muito preocupados, mas de repente a menina viu o passarinho e disse: deve ter sido aquele passarinho que comeu o nosso pãozinho. Então eles se abaixaram e juntaram muitas pedrinhas e começaram a atirar no passarinho. E o passarinho então, desesperado, não queria morrer de pedrada. E ele então começou a bater as asas desesperado. E bateu tanto as asas que ele levantou o voo. Ele saiu voando. Quando ele viu, ele já estava lá em cima, voando pelo céu. E foi vendo coisas lindas. Viu cachoeiras, viu outras aves, viu árvores lindas. E ele viu também, num certo ponto, uma coisa muito estranha. Ele viu uma casinha, vocês não sabem, uma casinha feita de doces. Feita de doces. E ele então foi voando perto e falou: de doces, que delícia, eu vou chegar lá perto. Mas quando ele foi chegando perto, ele parou. Porque na frente da casinha havia uma velha, mas uma velha tão feia e com uma cara de tão má que o passarinho se assustou e bateu asas e foi embora. Voou, e ele voou tanto que, sabem de uma coisa? Ele chegou no seu ninho, voltou para casa. E aí, quando ele chegou em casa voando, a mamãe e os irmãos dele fizeram a maior festa. E a mamãe dizia: meu filho, você até engordou. Claro, tinha comido tanto pãozinho, né? Você até engordou e está voando. O meu filho está voando. E foi uma festa no ninho. Uma festa o dia todo por causa da volta daquele passarinho. À noite, a mamãe
para fazer os meninos dormirem, ela falou: eu vou contar uma história para vocês. E vou contar a história do patinho feio, que era a história que o passarinho mais gostava. Porque na história do patinho feio, ele sabia que o patinho tinha chegado a ser cisne. E como ele era pequenininho, ele tinha esperança de chegar a ser um pássaro lindo. Então a mamãe disse: eu vou contar para vocês a história que o meu filhinho mais gosta, a história do patinho feio. Mas o passarinho, já sonolento, disse para a mamãe: não, mamãe, hoje eu não quero mais a história do patinho feio. Eu já sei voar, eu já estou forte. Agora eu só quero ouvir histórias de príncipes e princesas. E encostando na mamãe, ele começou a ressonar, enquanto a mamãe dizia: era uma vez um lindo príncipe e uma linda princesa. Que história é esta? Agora eu ajudo. Se vocês acham que é a Bela e a Fera, ligue para 01000001. Se vocês acham que é João Pé de Feijão, ligue para 01000002. Se vocês acham que é João e Maria, ligue para o Pirlim Pim Pim. Narrador, ninguém tem telefone aqui. Só euzinha. Verdade. Não se deve utilizar telefone dentro do teatro, né? Então, todo mundo vai me ajudar a pensar qual é essa história. Depois, nós ligamos para o Pirlim Pim Pim para contar a resposta correta. Qual história é esta? Pirlim Pim Pim? A história correta é... Muito bem! Vocês são muito espertos. Está chegando o final do livro, Dona Sapa. Ah, então agora é a última história. Ficou por último porque esse personagem é sempre aquele que chega por último também. Depois que tudo já está resolvido, ele aparece. E o narrador sabe muito bem quem é. Sei sim. Posso falar? Claro! Era uma vez o príncipe. Pirlim Pim Pim, conte uma história para mim. Era uma vez um príncipe. Esse príncipe, ele gostava de aventuras. Ele já tinha passado pelo mundo inteiro, muitas viagens, muitos lugares. Ele já tinha enfrentado bruxas, vulcões, furacões, fantasmas, dragões. Mas depois de tudo isso, ele estava achando que estava faltando alguma coisa. Ele resolveu que queria se casar. Mas ele não queria se casar com uma moça qualquer. Não. Tinha que ser especial. Aliás, muito especial. Ele não podia encontrar com essa moça especial num lugar qualquer, de um jeito qualquer. Não. Tinha que ser difícil. Aliás, mais do que difícil, tinha que ser perigoso. Ele queria mesmo era poder salvar essa moça de um perigo muito perigoso para poder merecer o amor dela. E para que o amor deles durasse para sempre. E assim ele fez. Ele foi lá, pegou o cavalo dele, pegou o chapéu de aventura e foi para a floresta. Ele atravessou florestas, reinos, vilas, e um belo dia ele chegou numa floresta diferente. Essa floresta, em vez dos bichos fugirem dele, não, os bichos chegavam até ele. Os bichos parecia que sorriam, parecia que os bichos queriam mostrar um caminho, e eles foram pulando na frente do cavalo e do príncipe
que resolveu seguir os bichinhos. Ele foi seguindo, mata dentro, até que ele chegou no coração da floresta. No coração da floresta havia uma clareira enorme. E era uma clareira muito diferente, porque era iluminada pelo sol e também pela lua. No meio dessa clareira havia uma coisa brilhante que ele não conseguia entender lá de longe o que era ainda. E tinha também 7 crianças. Essas crianças choravam, mas as crianças choravam tanto, tão sentido, que deu até um nó no peito dele. Ele também teve vontade de chorar, mas algo dizia que ele tinha que ser corajoso. Ele segurou o choro e foi se aproximando. Foi se aproximando e ficou olhando aquelas crianças. Estavam com o rosto tudo enrugado. Será que era de tanto chorar? Chegou mais perto e viu que aquelas crianças, sabe o que eles tinham? Barba. Umas crianças barbudas. Aí, quando ele chegou um pouquinho mais perto, ufa, não eram crianças, eram anões. E os anões choravam muito. Quando ele chegou perto, ele conseguiu entender o que era a coisa brilhante que ele tinha visto lá de trás. A coisa brilhante era uma redoma. Redoma é uma espécie assim de vitrine. E lá dentro dessa redoma, dentro da vitrine, tinha uma moça dormindo. Era a moça mais linda que ele já tinha visto na vida inteira dele. A moça era maravilhosa e ele ficou encantado com a moça. Os anões chegaram e falaram para ele: você tem que beijar essa moça. E assim ele foi fazendo. A hora que ele pegou para abrir a redoma, ele mal tinha começado a abrir quando um raio caiu. O raio estraçalhou 3 grandes árvores e fez um círculo de fogo no meio da clareira. Eles estavam presos ali. Do chão, absolutamente do nada, apareceu uma serpente gigante, enorme, que soltava faíscas pela língua. Só a boca dela ia engolir o príncipe e todos os anões juntos. Quando ela chegou para dar o bote, o príncipe pegou a sua espada e zapt, cortou a língua da cobra, da dona serpente. Os anões que estavam por ali aproveitaram também e deram nele. Muito bem. Os anões aproveitaram para dar uma deixinha. Só que as faíscas da língua da serpente tinham atingido os olhos do príncipe, que ficou cego. Ele ainda sem entender muito bem o que tinha acontecido, por que ele estava ficando cego, a serpente deu ainda mais uma estrebuchada, chacoalhou e morreu. Secou imediatamente e de dentro da pele da serpente, que rachou, fazendo um barulho esquisito, saiu uma rainha muito linda, mas muito má. Essa rainha, ela tinha o poder de fazer todos os homens se apaixonarem por ela. Dentro da cabeça do príncipe, embora ele não pudesse ver a rainha, ficava lá gritando: case-se com ela, case-se com ela, case-se com ela. E o som foi aumentando dentro da cabeça dele e ele já não sabia mais o que fazer. Mas ele percebeu que se ele casasse com a princesa, ele ia ser muito infeliz. E o que ele queria mesmo era casar com aquela moça linda que estava na vitrine, lá na redoma. Se ele não fizesse isso, ela ia ficar lá dormindo para sempre. Com todas as suas forças, ele se concentrou para que aquela voz dentro da cabeça dele fizesse silêncio. Ele usou toda a força, toda a concentração, todo o foco, todo o empenho para que simplesmente se fizesse silêncio na sua cabeça. Na hora que o silêncio se fez, a bruxa deu um grito terrível e murchou. Simplesmente ela murchou.
ela foi murchando, murchando, murchando e se transformou numa roseira cheia de espinhos. Naquela hora, o fogo que estava na clareira em volta deles apagou. Uma fumaça subiu e as estrelas brilharam no céu. Ele voltou a enxergar. Foi até a redoma, abriu a redoma e, enfim, beijou a moça linda que estava lá dentro. Ela acordou e sorriu. E ele chorou. Sabe aquele soluço que estava preso no coração dele lá de ver os anões chorando? Então, aquele soluço saiu e ele chorou, mas chorou de felicidade também. Ele ficou olhando para ela olhou para ele e ele falou: quer casar comigo? Ela topou na hora. Eles deram mais um beijo e aí outra mágica se fez. Com o beijo, a moça maravilhosa e o príncipe se transformaram, sabe em quê? Em sapos. Foi o casal de sapo mais simpático que eu já vi em toda a história. Eles se casaram, foram muito felizes e essa história, quem pode contar de verdade, sabe quem é? Daí pra frente? A nossa amiga Sapinha, que ela, que eu saiba, é a princesa que casou-se com o príncipe. Que história é essa? Muito difícil. Quais são as opções, narrador? Quem acha que o personagem é da história da Bela Adormecida, bate uma palma. Quem acha que o personagem é da história da Gata Borralheira, bate 2 palmas. Quem acha que o personagem é da história da Branca de Neve, bate 3 palmas. É isso aí! Obrigada, Pirlim Pim Pim, que contou muitas histórias para mim. Mas agora chegou ao fim. Já vou pro meu camarim comer amendoim. Se vocês gostaram, batam palmas. Se gostaram mais ou menos, batam palmas. Se não gostaram, batam palmas mesmo assim. Mas antes, narrador, finaliza aí. E foram felizes para sempre. Pessoal, vamos um pouquinho mais pro meio? Vamos pro meio, gente! Muito bom. O Grupo Pirlim Pim Pim agradece a presença de todos vocês, agradece a equipe do teatro, nosso técnico baiano, o seu João, a participação super especial da Raquel Trambaioli com a nossa Sapa, que é outra coisa, o João Pedro Delicato como nosso narrador. A gente tem uma equipe técnica também, a Helena, a Lívia e a Clara, obrigada, a Lucely. E eu vou aproveitar, estou falando em nome da Rosane, que não pôde estar hoje, a Rosane Fagotti, que não pôde estar aqui hoje, que é a nossa diretora de cultura e também faz parte do nosso grupo. Esse espetáculo faz parte de um projeto de incentivo à leitura, que assim como foi dito no começo, ele foi selecionado por um programa do governo do estado que a gente entrou em 2014. E como incentivo à leitura, nossa biblioteca acabou de ser reinaugurada agora na sexta-feira. O espaço infantil está maravilhoso, repleto de livros novos, coloridíssimos, lindos. E é ali que vocês vão encontrar todos os personagens que vocês possam imaginar.
Então, convite para os papais, mamães, vós, avós, tios, levem as suas crianças para frequentar a nossa biblioteca, que é um tesouro, e os adultos também, a parte dos adultos. E um convite também, o Grupo Pirlim Pim Pim, toda segunda-feira, de manhã e à tarde, faz sessões de contações de histórias. Vocês podem tirar informações como pode participar. Então, de novo, muito obrigada pela presença de todos vocês.